Essa fúria tributária desse governo, né, sempre exercida a traição, sempre na calada da noite, sempre nas vésperas de um feriado, sempre de má fé, né, isso se explica pelo fato de que dinheiro é o único argumento do lulismo e ele tem tido que discutir muito e convencer muito ultimamente. E além do mais, gente, esse comportamento mata dois coelhos com uma paulada só. O dinheiro que compra poder destrói em proporção geométrica a democracia, naqueles termos descritos lá nas sentenças do mensalão, né, que para provar a veracidade desse duplo efeito deletério, né, continua até hoje impune e recebendo juros e correção monetária. Agora, na despedida do ano, o Lula toma mais 32 bi do povo brasileiro, junto com mais um tapa na cara dos representantes eleitos daqueles de quem deveria emanar todo o poder. A extensão da desoneração das folhas de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil até 2027 foi aprovada pelo Congresso Nacional em outubro e foi vetada pelo presidente em novembro. Reconfirmada pela derrubada do veto presidencial outro dia, e agora ela foi enfiada goela abaixo do Brasil de novo, no penúltimo dia do ano, quase no dia seguinte da reconfirmação do Congresso. Por quê? 6 bi para dentro do caixa. O segundo tiro foi dado nas empresas de eventos, a quem tinha sido dado lá um alívio na tributação para compensar as perdas da pandemia, né, valendo outros 6 bi para dentro do caixa. E o terceiro tiro acertou as vítimas de sempre, né? O Estado dos otários, né, que é aquele que não paga ninguém nunca, né, e cobra mais juros e mais multa que os bancos dos seus devedores em atraso, agora anuncia que não aceita mais os seus próprios créditos vencidos em pagamento. O seu devedor que tiver ganho de causa na Receita Federal, na Justiça, não vai mais poder descontar o que lhe é devido como restituição nos seus pagamentos futuros. Por quê? Porque vale 20 bi para dentro e a lei e a segurança jurídica que se explodam. Aceitar mais esse passa-moleque, gente, é o fim do poder legislativo, assim como a descondenação do Lula foi o fim do poder judiciário. E a pá de cal seria essa novela do marco temporal que agora volta para o STF sob a relatoria para lá de carimbada de ninguém menos que o Gilmar Mendes. Esse golpe, gente, não só mata o Congresso, ele mata junto a Constituição, né, para não deixar ninguém esquecer que o alvo principal não é só rechear os cofres com que se compram as traições ao povo brasileiro, né, é a essência da democracia mesmo que eles visam, antes de mais nada. Porque o marco temporal é uma medida aprovada pelos constituintes originais. Não tem como justificar a inconstitucionalidade de alguma coisa que foi debatida e convencionada nessa instância. E, no entanto, foi isso que o Supremo Tribunal lulista fez. Com esse ato, gente, o STF, que também ele é uma criatura da Constituição, que o empoderou com a missão de defender o que ela viesse a convencionar, assassinou a própria mãe, né? Com o que ele comunicou a quem interessar pudesse que não guardaria mais nenhum limite para as violências a que está disposto a fazer. Ele foi peitado no dia seguinte dessa grossa felonia pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, na sequência, pelo Congresso em peso dos representantes eleitos do povo brasileiro, né, que reafirmaram a validade do marco temporal com uma votação maciça. Qual foi a resposta do Lula? Sem mais conversa, ele sacou a arma e atirou. Vetado. Né? E, na sequência,
o Congresso revidou a agressão, derrubado o veto. Agora, a polícia do nosso estado policial volta à carga. Por que tanta insistência? Não tem nada a ver com o índio, né? Insiste-se nisso porque essa é a batalha decisiva, né? O fim do marco temporal acaba com o direito de propriedade, do qual decorrem todos os outros. A garantia do direito de propriedade pelo Estado, gente, e o reconhecimento da primazia do indivíduo sobre o rei e da vassalagem do Estado e das instituições à busca da felicidade dos cidadãos e não mais a garantia do poder ilimitado de Sua Majestade sobre todas as coisas, esse é o sentido último da Revolução Democrática. E agora, por cima da terra arrasada institucional aí de 2023, vem a censura da rede social, né, o último bastião da resistência, como a prioridade eleita explicitamente da ditadura para 2024. O pretexto é a Janja e o invasor adolescente das redes dela, né? É o amor do Flávio Dino pelas criancinhas, é o caso Jéssica versus o site de fofocas Choquei. Qualquer coisa vale, cara. A Jéssica tinha depressão e tirou a própria vida. Que os responsáveis paguem pelo seu ato, clama uma tal de Jamila Ribeiro aí na capa da Folha de São Paulo. A culpa é dos que têm complexo de Deus, diz o Marcelo Rubens Paiva na capa do Estadão. Até quando? Cara, se todo mundo, a respeito de quem rola uma fofoca, se matasse, o problema ambiental estava resolvido, né? Afinal, os responsáveis por suicídios, por definição, né, sempre pagam pelo seu ato, né? Mas o que são esses sites de fofocas, como esse tal Choquei aí, se não a humanidade de sempre? Né? Cara, não são mais do que a proverbial Dona Marocas, né, fofocando com as vizinhas. Não são mais que as irmãs Cajazeira, do imortal Dias Gomes, lá daqueles tempos em que a esquerda brasileira ainda tinha alguma coisa na cabeça. A diferença, cara, está só no alcance e, principalmente, na indignação que esse alcance provoca em quem, até ontem, tinha o monopólio do alcance. A solução para isso, gente, é a de sempre. Cada um que se defenda como quiser ou como puder da mentira desarmada, porque dar para alguém o monopólio da verdade é armar a mão da mentira e institucionalizar a barbárie. Essa é a síntese da civilização. Essa é a constatação daquela primeira geração da humanidade que teve a oportunidade de olhar para a história da opressão do homem pelo homem numa perspectiva histórica, né, e confirmar que o que havia de comum em todos os episódios dela, em todos os lugares, em todos os tempos, era alguém armado do monopólio da verdade e liberado para queimar os hereges na fogueira. Foi essa geração dos iluministas que, lá na virada do século XVIII, de que a Inquisição excluiu o Brasil, né, escreveu aquela Constituição que elegeu como o primeiro da sua Carta de Direitos o direito à liberdade de crença e de livre expressão da crença e da opinião de cada um. Agora estão anunciando aí, como se não fosse nada, que vai haver identificação facial de procurados por drones lá no Réveillon do Rio de Janeiro. O que mais que a comissão especial do PT, que foi aprender a arte da repressão na China nos primeiros dias desse governo, trouxe de lá? O que a polícia do Estado policial lulista, que já anda caçando tuiteiro a granel aí com algoritmos de associação de palavras, sabe sobre cada um de nós hoje? Para que ela quer esse tipo de informação? O Brasil cor-de-rosa do velho jornalismo comenta candidamente como um fato corriqueiro, né, que o Arthur Lira está propenso a aderir à guerra
desse cara que se apresenta ao mundo como o professor emérito da arte da tomada do poder, transformando fatos em narrativas, né, contra o perigo das fake news. Vejam vocês. Continuar se permitindo não fazer nada, porque esse povinho que Deus pôs aqui não merece, né? Ou porque esse Congresso que está aí nunca vai se levantar contra o sistema, é o caminho do suicídio coletivo, gente. Do nosso suicídio coletivo e não do deles. O Brasil não tem que esperar que o Congresso faça nada. O Brasil tem que exigir que o Congresso faça o que o Brasil precisa e quer que ele faça. Você é o povinho que Deus pôs aqui. É você que tem que escorraçar os Arthur Liras e os Rodrigo Pachecozinhos, né, a fazer o que o Brasil precisa que eles façam. Gente, chega de se dar desculpa. Prometa que nesse ano novo você vai assumir o poder que você tem.